A paz do Senhor, tudo bem com você? Ótimo dia para você. E estamos de volta com a nossa maratona. Hoje é o Salmos 15, que vai nos falar com o seu tema, o verdadeiro cidadão dos céus. Pega a tua Bíblia aí, vamos navegar comigo nesse salmo, que nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é repobro, é desprezado, mas olha os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém. Que salmo maravilhoso. Um salmo que nos ensina, que nos responde a uma pergunta que eu acredito que você já deve ter se perguntado, né? Quem são os verdadeiros cidadãos dos céus? Quem vai herdar o céu, né? E aí, o início desse salmo, o salmista Davi, ele faz um questionamento, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí, em seguida, ele já responde, como eu já falei aqui no início, né? A pergunta desse salmista é de que tipo de pessoa, né, pode desfrutar da presença de Deus? Que tipo de pessoas pode ter comunhão com Ele? E ele responde: aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, que fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. E nós vamos ver que é um dos mandamentos do Senhor, né? Amar o nosso próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É os primeiros mandamentos que o Senhor deixou para nós, né? As primeiras leis que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos vivermos uma vida de acordo à vontade de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor ele propôs para nós. E o verdadeiro cidadão do céu serão esses que não empresta o seu dinheiro com usura, não pratica a maldade, não fala falsamente, não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. E nós vamos ver que por causa dessas práticas, né, contrárias, as pessoas elas perderão a presença do Senhor, porque o Senhor ele não está perto daqueles que difamam o seu próximo, daqueles que vivem de forma injusta, né? Nós vamos ver todo aquele que se rebelia, né? Que comete iniquidade, que desobedece ao Senhor, ele perde a comunhão com Deus. Nós vamos ver lá no início, em Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem à ordenança do Senhor, o que acontece com eles? Eles perderam a presença do Senhor, eles perderam de ficar, de permanecer, de viver num lugar de delícias que era o jardim no Éden, no qual o Senhor ele fez, projetou para colocar o homem ali. E nós sabemos que na viração do dia o Senhor conversava com ele tinha um relacionamento com Deus, porém a desobediência, a iniquidade, ele tem de afastar a humanidade, o homem de Deus. E nós também podemos identificar um outro homem na Bíblia que perdeu a presença do Espírito Santo, que foi o rei Saul, porque ele desobedeceu às ordens do Senhor.
dita pelo profeta Samuel. O Espírito do Senhor saiu da vida dele. E quando o Espírito de Deus sai da vida do homem, a casa, que é o corpo, o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo, quando o Espírito Santo sai por causa da nossa má conduta, da nossa rebelião, da nossa falta de sensibilidade de ouvir a voz dele, o Espírito Santo sai e quem entra é um espírito maligno, um espírito um espírito atormentador. E nós vamos ver como foi a vida do rei Saul. Depois que ele desobedeceu, depois que ele se rebeliou, porque toda desobediência é rebelião, e o Espírito Santo sai da vida dele, e aquele homem, a partir de então, ele passa a ser atormentado pelo espírito maligno. E nós, nesse salmo, o salmista Davi, ele nos deixa a resposta daqueles que habitará no tabernáculo do Senhor, daquele que morará no seu santo monte, ou seja, daquele que desfrutará da presença do Senhor. Então, se nós queremos desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor, nós precisamos viver uma vida sincera diante dele, devemos praticar a justiça, falar verazmente segundo nosso coração. Nós não devemos difamar com a nossa língua, nem fazer mal ao nosso próximo. Nós não devemos aceitar nenhuma afronta contra o nosso próximo. Nós também devemos estar com os nossos olhos para o próximo, um olhar aprazível e não desprezível. Nós não devemos desprezar o nosso próximo, mas nós devemos honrar, temer ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Você sabe o que é isso? É quando alguém quer fazer algo, contra a sua índole e você, mesmo que ela te ameace, você mantém a sua integridade diante de Deus. Mesmo que essa pessoa fale alguma coisa contra, mal a ti, você mantém a sua integridade diante de Deus. Você não muda por causa do dano que a pessoa jure em fazer para você, para que você venha mudar, para que você venha fazer aquilo que não é correto diante de Deus. E aí ele fala assim também no verso 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Isso quer dizer pessoas que recebem algum benefício para poder ir contra o inocente. E nós vemos casos assim ao nosso redor diariamente, tanto na empresa, às vezes dentro de casa, na família, no meio das nossas amizades, pessoas que recebem suborno para ir contra o inocente. E a Bíblia fala, quem faz isso nunca será abalado. Então, as pessoas que não fazem, que não cometem, essas coisas, elas nunca serão abaladas. Por quê? Porque ela estará na doce e maravilhosa presença do Senhor. Que nós possamos entender este salmo, entender o verdadeiro sentido, o verdadeiro caráter de um cidadão dos céus. O cidadão do céu, aqueles que quer desfrutar da presença do Senhor, ele deve abandonar, ele deve se esforçar constantemente em Cristo para se apresentar diante de Deus como de forma aprovada, E nós devemos reconhecer que nós, se perdermos a comunhão com Deus, nós perdemos tudo. Nós vamos ver o que aconteceu com o rei Saul. Por mais que ele estava ali no reinado ainda, mesmo sem o Espírito de Deus, nós vamos perceber que ele tinha perdido tudo. Porque Deus já tinha retirado o reinado dele e passado para outro, que ele achou segundo o seu coração, que foi o rei Davi. Nós devemos compreender. Eu gostaria de deixar essa palavra para o seu coração, que você e eu, nós devemos poder nos enquadrar como os verdadeiros cristãos, verdadeiros cidadãos dos céus, pessoas que desejam e almejam manter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, morando em nós,
porque o Espírito Santo ele só habita em corações puros, em pessoas que buscam retidão, né? Sabemos que constantemente vem o desejo, vem os pensamentos mal, mas que nós possamos anular isso, não alimentar esses pensamentos e desejos, mas colocar a vontade, os desejos de Deus, né, nas nossas vidas e viver de acordo com a vontade do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família e até mais. Deus abençoe.